começando a dar boa tarde e pedindo aos bons amigos espirituais que estejam conosco para que possamos fazer esse encerramento do dia, desse evento que com tanto carinho esses amigos estão organizando para nós. E o Sérgio falou agora sobre que a caridade é sempre entre a gente e Deus. Eu lembrei que este trabalho aqui, não é? Ele fez uma abertura para o meu trabalho, porque esse trabalho aqui, eu tive muita necessidade de colocar como conclusão de uma pós-graduação em espiritualidade na prática clínica, na minha prática de psicóloga, de consultório diário. É um trabalho de conclusão, mas quando eu fiz ele, eu apresentei em vários lugares, mas eu não tinha me dado conta por que eu fiz ele, por que eu fiz, por que eu quis colocar no papel esse tipo de trabalho que ninguém vê e que é real e que acontece. E eu vou contar uma coisa para vocês. Quando nosso filho nasceu, é um menino que hoje em dia tem 19 anos, ele com 19 dias de vida, eu fui fazer a revisão achando que estava tudo bem, e o médico disse assim: vamos para UTI, que o teu filho está mal. E o nosso filho estava com sepsemia, que é o pior tipo de bactéria que existe, e não estava instalado em nenhum órgão do corpo, ele estava pelo sangue, e não se sabia se ia se instalar ou não em algum órgão. E foram mais ou menos uns 45 dias que cada gota que entrava naquele corpinho pequeno, nós implorávamos para Deus para que aquele bebê ficasse com a gente. Nós já tínhamos 2 meninas e nascia o nosso filho. Então nós queríamos muito ficar com ele, mas também eu tive um dia lá que eu entreguei, porque eu me preocupava muito com a história de vida do Sérgio, porque ele tinha muitas perdas. Ele havia perdido 5 irmãos, mais pai e mãe, e eram muitas perdas. E eu pensava assim, se esse filho não ficar, ele vai desistir de ser a pessoa que ele é, de fazer o trabalho que ele faz. E eu fiquei com muito medo. E o nosso filho venceu. Mas naqueles dias que nós estivemos na UTI e que nós trouxemos a UTI para o quarto, porque a bomba eletrônica não funcionou, nós pedimos uma bomba manual de entrar o remédio pingando, porque a elétrica não tinha queimado e o nosso filho entrou em coma. E aí o Sérgio disse, vamos parar com essa bomba elétrica e vamos fazer uma bomba manual e nós vamos cuidar cada gota que vai entrar no corpinho dele. Nós vencemos isso aí. Nosso filho é maravilhoso, graças a Deus ficou com a gente. Mas aqueles dias na UTI, eu vi muitas pessoas despreparadas, desumanizadas. Agora o Sérgio fazendo a palestra e eu pensando neste trabalho, me veio isso de contar para vocês, porque eu fiquei pensando, eu acho que eu fiz esse trabalho nas UTIs porque eu quase perdi o meu filho. Eu não tinha me dado conta disso. E é a primeira vez que eu conto que realmente deve ser exatamente por isso. Eu quis contar o trabalho que eu e mais 3 amigas fizemos em UTIs de câncer de criança no Santo Antônio de Porto Alegre. Elas fazem de 15 em 15 dias. Eu posso, quando posso, eu estou junto. E faz 5 anos que nós fizemos em Pelotas, mais ou menos de 3 em 3 meses. Então, eu comecei a fazer essa especialização com o Emanuel Burke, com a Letícia Alminhanha, com o Alexander Almeida, com o Júlio Pérez, com 27 professores, assim, fantásticos, assim, com muita pesquisa na área da espiritualidade e da medicina. E aí eles disseram, e aí, Janine, o que tu vai fazer de trabalho de conclusão do curso?
Eu disse, eu acho que eu vou contar as visitas que eu faço na UTI com minhas amigas. Porque as pessoas têm que saber que isso existe e que nós podemos fazer esse trabalho. Que mais mulheres e homens podem fazer esse trabalho. E aí eu coloquei Anjos do Amor, um relato de casos sobre a prática do bem, como pode auxiliar em pacientes pediátricos. E quem me orientou foi o Emanuel Burke. Então, na introdução do trabalho, o que nós colocamos? O processo da internação pode gerar impactos devastadores na vida de qualquer ser humano, tornando-se importante a criação de estratégias terapêuticas a fim de promover o bem-estar e atender às dimensões físicas, psíquicas, culturais, espirituais, sociais e intelectuais, favorecendo a expressão do paciente e possibilitando a humanização e valorização do sujeito inserido no contexto hospitalar. O paciente não pode ser visto apenas como alguém que busca um tratamento médico, mas sim como um indivíduo que possui subjetividade, não é? Espírito, alma no caso, né, Sérgio? E necessita estar implicado na participação do seu processo de adoecimento e cura. Projetos que aliviem o enfrentamento e promovam a melhoria da qualidade de vida do paciente durante a hospitalização torna-se um passo fundamental. Então, um hospital, ele é muito assustador para uma criança. Ele é muito assustador para um pai e para uma mãe. Ele é muito assustador para um enfermeiro que está começando a vida. Ele é assustador porque não é o estado natural nosso, da maior parte do tempo da nossa vida. Na maior parte do tempo da nossa vida nós estamos bem. Não é? A doença, a dor, o sofrimento são momentos da nossa vida que nós temos que passar. Então, de certa forma, há muitas décadas as pessoas estão preocupadas com isso, com a humanização, com a espiritualização das pessoas no ambiente hospitalar. Então, no Brasil, o ambiente hospitalar transmite ao paciente a sensação de temor frente ao tratamento. O Ministério da Saúde lançou uma política nacional de humanização de atenção e gestão do SUS, que se chama PNH, e que é uma política que tem princípios, métodos, diretrizes e dispositivos. Nesses dispositivos dessa política, a partir de 2010, incluíram as atividades complementares na medicina, que são todas essas atividades que lidam com a bioenergia, com a ludoterapia, com várias atividades que ajudam a criança, a facilitar o processo da criança, o enfrentamento da doença da criança no hospital. Então, as experiências traumáticas da criança com aquela dor, com aquela doença, com aquela passagem no hospital, elas diminuem porque esses projetos dentro dessa política, ela promove uma comunicação com a criança, ela prepara a criança para enfrentar essa situação difícil que é o tempo que a criança fica no hospital. E não é só a criança, é a família, são os profissionais de saúde, são todos que envolvem a internação. Crescente tendência na comunidade científica médica em publicar textos que afirmam a importância de desenvolver estudos que incluam a questão da espiritualidade na prática de profissionais na área da saúde. Há evidências de que as terapias complementares podem contribuir na melhoria da qualidade de vida em pacientes em processo de internação hospitalar. Necessidade de rehumanizar o ambiente hospitalar. As terapias complementares ganharam naturalmente espaço. Porque assim como o Javier, não é, o nosso amigo que falou hoje, não é, as pesquisas evidenciam que a espiritualidade, a caridade, todo o processo que acontece
dentro da área da saúde é real. Nós visitamos nas UTIs infantis os bebês. Quando nós chegamos e colocamos as mãos na incubadora, silenciosamente nós começamos a fazer prece. Todos os aparelhos de pulmão, de coração, de capacidade, a gente não é médico, né? A gente não sabe, mas a capacidade pulmonar, o coração, tudo melhora. A Letícia Alminhanha, que fez a minha co-orientadora do trabalho, ela ficou assim, Marjanine, tu tem que continuar nisso, tu tem que botar essas pesquisas, isso que tu viu, tu tem que colocar mais no papel. Porque eu trouxe 2 casos hoje, que rapidamente eu vou contar, mas existiu, olha, centenas de casos que a gente viu os aparelhos melhorarem só com a imposição de mãos e a oração silenciosa. Só isso. E eu tenho um outro trabalho paralelo na minha casa espírita, que se chama Pronto Socorro. Nós saímos todas as segundas-feiras, eu e 2 senhoras ou 2 senhores, e nós vamos a 5 leitos de hospital ou de lares. E acontece a mesma coisa. A pessoa diz assim, vocês não têm noção como eu venho melhorando com o trabalho de vocês. Inúmeros casos assim, mas os bebês na UTI é impressionante assim. Claro, já teve outros lugares que eu falei esse trabalho, as pessoas perguntaram, mas e os casos ruins tu não conta? Como é que eu vou contar os bebês que morreram depois que a gente chegou? Morrem, porque é um trabalho de espiritualidade profunda. Nós somos os instrumentos que a espiritualidade maior se utiliza para desligar os fios de prata que está nos livros que a gente estuda da doutrina. Então, inúmeros casos que a gente chegou e fez uma prece, o bebê desencarnou. E com o tempo, bem no início, lá em Porto Alegre, há 23 anos atrás, as minhas amigas contaram que teve alguns médicos que não queriam que elas fossem mais. Porque se deram conta que toda vez que elas iam, mais bebês desencarnavam. E desencarnavam mais rápido. E então, com o tempo, hoje em dia, depois de 23 anos de UTI, os médicos telefonam para ela. Porque os médicos veem que aquela ligação da mãe, dos parentes, seguram os vínculos, seguram o sofrimento daquele espírito. Então, esse trabalho aqui é um trabalho muito delicado e muito profundo. A gente tentou colocar num papel, mas é muito mais do que a gente relata aqui, não é? Então, o lúdico com a criança no hospital auxilia no desenvolvimento físico, psicológico, social e moral, permite autoobservação, libera temores, raiva, frustração e ansiedade, auxilia a evidenciar seus pensamentos e sentimentos, proporcionando satisfação, diversão e espontaneidade. Por quê? Porque no lúdico, a criança vai montar historinhas. Nós contamos historinhas. Elas se identificam ou com o vilão, não é? Elas se identificam com os personagens da história. Elas entendem o processo delas de sofrimento através das histórias. Então, tem todo um porquê, uma razão, não é? Do lúdico para a criança no hospital. Tem a terapêutica do humor. Todas essas terapêuticas são atividades complementares que várias pessoas fazem dentro do hospital. Umas pessoas brincam, outras pessoas que são os doutores do riso, não é? Que fazem as crianças rir. É a terapêutica do humor, fácil, acessível e natural, melhora a qualidade de vida, alivia, mesmo que temporariamente, as experiências estressantes. O riso é um sintoma evidente de saúde física, mental, individual e coletiva. Nós nascemos naturalmente felizes.
Se vocês veem uma criança brincando, ela é naturalmente feliz. Não é? Na nossa origem, nós somos felizes, alegres e leves. Se uma criança perde essas características, é porque alguma coisa aconteceu no ambiente dela que já começou a deixar esse pequeno espírito, essa pequena oportunidade, como uma árvore que começa a crescer torta. Porque é impossível uma criança que é judiada, que é abusada, que é violentada, ela não crescer e repetir o que fizeram com ela. Não sei se vocês viram aquele filme A Cabana, ali mostra bem direitinho o pai revoltado, não é, com a filha que foi estuprada e assassinada, e ele revoltado com Deus, e Deus no filme é várias pessoas, uma hora é mulher, outra hora é um índio, e Deus diz para ele, mas isso não fui eu que criei, o mal não fui eu que criei, Deus respondendo, não é? O mal foi criado da falta de amor de vocês. Vocês é que se judiaram e criaram pais que judiaram de filhos e filhos que continuam judiando dos outros filhos. Então é muito interessante, e no hospital a gente vê isso. A gente vê muitos pais que estão começando a judiar dos filhos e os filhos adoecem para tentar salvar os pais. Tem um caso aqui que eu vou contar depois que vocês vão entender. Mas então o humor e o riso, ele é natural, não é? Ele deveria ser algo natural em nós. E nós nos espelhamos, né? Nos inspiramos nos doutores do riso, a ONG que é uma ONG sem fins lucrativos, que promove as relações humanas, aplica as técnicas de humanização hospitalar, e a missão dos doutores do riso, que não é o que a gente faz, mas nós nos inspiramos, é levar alegria, amor, paz e esperança a inúmeros hospitais, asilos, orfanatos, por meio de doutores palhaços especialmente treinados. Tem uma ONG nacional que se inspiraram naquele médico do filme Patch Adams, que é o Doutores do Riso Internacional. E quando as meninas começaram a fazer esse trabalho, elas começaram no Hospital Santo Antônio de Porto Alegre, na ala psiquiátrica, e em seguida essa ala psiquiátrica começou a pedir que elas fossem na ala infantil de oncologia. E aí elas pensaram, não, mas lá na ala infantil nós vamos se vestir de palhacinha, porque nós vamos ser melhor recebida. Então a inspiração veio desses irmãos aqui. Então as terapias complementares, elas cuidam de uma visão holística, não é? Do bio, do psíquico, do sócio e do espiritual do ser humano. São terapias utilizadas nas situações clínicas para reduzir os efeitos nocivos causados pela hospitalização da criança. A inserção dessas alternativas culminou com a aprovação das portarias em 2006, que foi a portaria 145, e 2017, que implementaram a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, tinha um monte de gente dentro do hospital e a prefeitura, o governo começou a dizer assim, não, mas para aí, nós vamos ter que colocar isso tudo dentro de um projeto, dentro de uma política, porque não dá para fazer as coisas de maneira desorganizada. Então, foi para dentro dessa Política Nacional de Práticas Complementares. E aí surgiram, não é, que já existiam, dentro dessa política, as terapias de biocampo, que são formas de tratamento que visam afetar campos de energia que circundam e interpenetram o corpo humano. A de cima está ligada ao Reiki, Jorei. Eu não sei o nome assim, né, de muitas, mas são muitas terapias no campo físico e perispiritual que fazem uma ajuda, complementam a atividade médica muito, muito bom assim dentro dos hospitais. E o passe espírita, uma das terapias de energia mais utilizada, uma transfusão de energia psíquica retirada do reservatório ilimitado
das forças espirituais. Então, Anjos do Amor, que é o relato que eu quero contar para vocês, é com essas meninas aqui da foto, a Adriana, a Rita e a Zoraide, e foi um trabalho inspirado pelo trabalho dos doutores do riso, aliados ao acolhimento espiritual, interesse comum de fazer o bem e a melhoria da qualidade de vida de pacientes pediátricos internados. Elas pensaram desde o início que aquelas crianças não podiam deprimir como deprimem. As crianças no hospital, como qualquer pessoa, deprime muito fácil. A depressão vem direto numa situação de sofrimento, de dor, de doença. Vem junto, não é? E a gente sabe que a depressão leva à morte também, né? Hoje em dia, muito mais ao suicídio. Então, são casos bem delicados. E o objetivo desse trabalho, né, foi relatar essa experiência para vocês, como tratamento complementar de pacientes pediátricos nos hospitais da cidade de Pelotas, discutindo a importância de ações relacionadas com o bem-estar psicológico e emocional dos indivíduos e dos familiares. Porque nunca é um atendimento só para a criança. Existe um atendimento se é o avô que está cuidando do neto, se é a mãe, se é o pai. Às vezes os médicos vêm conversar com a gente, vêm fazer perguntas sobre espiritualidade, reencarnação, lei de causa e efeito. Eles veem que acontecem coisas que eles nunca viram, ou que eles nunca sabiam que podia existir. Então é bonito assim o despertar, não é? Que acaba acontecendo naturalmente. E os objetivos específicos foi divulgar essa história do grupo, né, das minhas amigas, relatar a experiência, discutir a importância de ações relacionadas com o bem-estar psicológico, emocional desses indivíduos e desses familiares, mediante o acolhimento espiritual, a partir de evidências científicas. Então, o trabalho teve dentro da PUC lá, com os colegas que fizeram mais 40 trabalhos, e divulgar isso aí a partir daqui, discutir a importância desses trabalhos e dessas evidências científicas que a gente vê e que tem que ser catalogada. E essas evidências, como a doutora Marlene sempre falou, né, Gilson, da gente trabalhar com pesquisa séria, da gente trabalhar anotando e colocando como foi a própria codificação da doutrina espírita, que ontem eu vi o filme, eu fiquei encantada, não é? O quanto ele sofreu para deixar essa doutrina maravilhosa para nós, mas sempre com o estudo sério, não é? A doutrina espírita passou, cada caso de mediunidade passou pelos passos que a ciência usa na pesquisa. Então, isso é muito importante a gente entender, para a gente sempre falar de maneira séria, estudar os livros espíritas. Agora eu estou lendo O Brilho da Vida Eterna. E a Eusébia, no capítulo 9, ela está se preparando para deslocar a casa transitória de Fabiano de Cristo de uma região para outra. E ela está com um grupo grande de espíritos assim, superiores que estão tentando melhorar, que já estão ajudando outros espíritos. E ela comenta ali, e eu fiquei muito, muito interessada, porque ela comenta que esses trabalhos de ajuda ao próximo, nós deveríamos começar na Terra, porque nós desencarnamos e continuamos fazendo uma coisa que a gente já faz aqui. Nós começamos a fazer o trabalho voluntário aqui, desencarnamos e não vemos nenhuma diferença no sentido de trabalho ao próximo, de caridade espontânea. Então ela comenta, nós evoluímos na Terra e na erraticidade. Quando tu está ligado a um trabalho voluntário,
Tu estás ligada permanentemente nesse intuito de se melhorar para poder ajudar. Então ela comenta que a gente possa ler muito, que a gente possa entender muito, porque ela ali no livro, ela tem uma qualidade, uma faculdade que não é espontânea, de ler os painéis mentais daqueles espíritos em sofrimento. E o irmão que está com ela pergunta, mas como que tu tem essa facilidade de ler os painéis mentais? E ela disse, meu irmão, eu comecei há muitos séculos e por uma dificuldade que eu tive com meu pai, eu comecei a trabalhar esta capacidade. Então, lendo muito, estudando muito, atendendo muito, ajudando muito. E eu fiquei muito emocionada, porque eu me identifiquei com ela, não é? No sentido assim de, que bom que eu já estou nisso, não é? Que bom que eu já estou dentro disso, que eu estou estudando e que eu estou entendendo e que se eu partir hoje, eu já vou querer um hospital para trabalhar. Não é? Porque todos os dias da minha vida, eu acabo utilizando esse pensamento de que eu posso não estar mais aqui, eu acho que para viver melhor. Esses dias eu estava me perguntando, por que eu faço isso? E eu pensei, eu digo, não, eu acho que é para poder valorizar o dia, valorizar o turno, porque às vezes a gente sai de tardezinha do consultório muito cansada, e eu penso assim, vamos respirar, vamos agradecer a Deus por esse momento do dia, e quando eu chegar em casa, é um outro dia, é um outro turno, é à noite, vamos fazer outra coisa legal, porque a gente não sabe quando a gente vai partir, não é? Então, eu acabo utilizando isso. Mas eu adorei o que a Eusébia deixou ali, não é? Então, os objetivos são esses. Foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, porque não tem números, não tem assim números de doença, não é não. A pesquisa é narrativa autobiográfica, porque é uma história de atendimentos. E nós fizemos as atividades aqui no Hospital da UFPEL em Pelotas, de 5 anos para cá. Mas as meninas fazem de 23 anos para cá. Nesses 23 anos, por cima, nós contamos 3.952 pacientes pediátricos atendidos, da forma como a gente atende, assim, devagar, conversando. Às vezes um atendimento dura 3 horas. Depende do atendimento. Então a abordagem é o diálogo, é a oração e o amor, né? E ali estão as 3 amigas, a Rita, a Adriana e a Zoraide. E elas criaram uma ONG, porque dentro do hospital, as pessoas que vêm do interior para Porto Alegre na UTI de câncer infantil, elas vão com a roupa do corpo. Sem roupa para trocar, sem comida, sem dinheiro. E lá internam seus filhinhos morrendo. Então as gurias montaram a ONG Raios de Sol, se vocês quiserem entrar no Facebook para ajudar. E elas viajam o Brasil inteiro em feiras de artesanato, vendendo esses marcadores de livro, vários produtos, sachês, vários produtos que elas fazem. Então, o início do trabalho foi há 23 anos atrás, com a Adriana, a Rita e a Zoraide. Era numa creche, inicialmente, em Porto Alegre, de crianças, filhos de catadores de lixo. Depois elas foram para um projeto na Alvorada, que era de idosos. Depois elas foram para o Santo Antônio, para uma ala psiquiátrica. E da ala psiquiátrica, em 2001, elas foram convidadas para trabalhar na oncologia do Santo Antônio, infantil. E aí, mais ou menos em 2003, não tenho certo, eu fui em Porto Alegre, num congresso como esse. O Sérgio estava falando e as meninas estavam sentadas assim, né? E
o Sérgio disse que olhava daqui, né, e via uma luz naquelas três. Enxergava uma luz, assim. E quando terminou a palestra, eu estava do lado do Sérgio e elas foram me abraçar. E o Sérgio que tinha feito a palestra. E o Sérgio ficou olhando assim, elas indo me abraçar, né? E aí elas disseram, não, nós identificamos na tua esposa uma pessoa que pode nos ajudar. E eu nunca tinha visto elas. E o Sérgio contava uma história na palestra da flor do cactus que elas tinham desenhado no guarda-pó de palhacinha. Tinha um envolvimento espiritual para eu fazer parte desse trabalho que a gente não tinha noção. Nós não temos noção o que a espiritualidade trabalha permanentemente para o nosso bem. Nós não temos noção o que nós recebemos de bênçãos. O que os nossos mentores não descansam intercedendo por nós. Então, foi muito bonito a maneira como eu conheci elas, né? E aí elas me convidaram para fazer esse trabalho de 15 dias lá em Porto Alegre, que quando dava, eu ia a Porto Alegre e fazia visitação com elas e fui me preparando, porque a Adriane e a Zoraide, de 5 anos para cá, elas foram morar em Pelotas, e por isso que nós estamos fazendo em Pelotas também. Então, é essa a nossa história, né? Então, elas conseguem, com a venda desses marcadores de livro, a obtenção da estrutura material para a higiene dos pacientes, cadeira de roda, cama de hospital, que às vezes falta para mãe e para pai. E muito material de higiene falta no hospital. Aqui em Pelotas, na FAO, tinha uma criança que foi largada pelos pais, doente, fazia 4 anos que estava no hospital. E não tinha fralda, ela tinha uma doença neurológica que fazia tudo em cima da cama, né, as necessidades fisiológicas. Então ela precisava de muita fralda de adulto, precisava de muita coisa, ela era muito grande. E aí, seguido, a gente faz campanhas para conseguir as coisas lá em Pelotas também. Então, existe uma preparação na UTI para ir na UTI. Não é assim. A gente não entra na UTI assim porque quer fazer o bem ou porque quer ajudar. Então, existe um curso de 4 meses de treinamento, de curso de preparação para o voluntariado, que é fornecido pelo SESC no Santo Antônio, em Porto Alegre. E um curso de ambientação hospitalar, que é de 2 semanas, com os conceitos mínimos sobre a saúde, sobre as doenças infecciosas, não é? E uma abordagem de higiene e preparação para entrar na UTI mesmo, não é? E esse trabalho, ele é pioneiro em acolhimento dentro de UTI infantil em oncologia. Esse trabalho, ele é único no que ele se propõe e no que ele faz. Ele é pioneiro. Não é? Então, as visitas são marcadas com antecedência, com o profissional responsável pelo projeto de humanização do hospital, lá na FAO é a Carla, não é? Com antecedência de 2 meses tem que marcar. Reunião de 2 horas antes das visitas para montar o figurino, cantar as músicas para harmonizar o trabalho. É lá em casa, quando acontece, as gurias, nós começamos o trabalho às 2 da tarde, ao meio-dia elas já vão lá para casa e a gente começa a pintura, que tem a pintura do rosto, e a espiritualidade já mandou nos dizer que nesse momento que a gente vai começar a pintar o rosto, a espiritualidade já começa uma higienização e um preparo energético, vibracional, para que a gente saia junto com essa equipe que trabalha junto com a gente espiritual. E a música é a do Gonzaguinha, aquela eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. É essa música. Então é muito bonita a vibração. É muito legal. Então a gente se reúne, se pinta, e coloca os guarda-pós e canta essa música para sair como uma prece.
envolvidas pela hipótese de que o amor e as visitas podem alterar positivamente o estado psicológico e emocional dos pacientes e familiares. Rezamos e acolhemos com carinho os pacientes e pais e vimos os resultados positivos desse trabalho nos aparelhos que medem oxigenação e batimentos cardíacos, como eu havia falado. Então, tem 2 casos para finalizar, e esse é um menino que ele estava isolado no quarto, sem diagnóstico, estava em isolamento, não queria receber ninguém, e os próprios médicos diziam para nós, não entra, a família não quer nada, não quer ajuda, não entra. E aí a Adri disse, vamos fazer uma prece e vamos tentar entrar. E aí, ele apresentava febre alta e estava com um caminho muito ruim, porque ele tinha febre altíssima, ele tinha depressão, ele se negava a abrir os olhos e não tinha diagnóstico. E a gente foi devagarinho, tateando a porta, abrindo a porta, devagarinho, tentando fazer aparecer e esconder, como a gente faz, mas ele não abriu os olhos. E a gente foi brincando, a avó estava dentro do quarto, não é? As cortinas estavam fechadas, e nós fizemos sinal para a avó que nós ia abrir as cortinas, porque a avó foi deixando, a avó foi fazendo, vão, a avó foi dizendo, e a gente foi entrando. Quando nós abrimos a cortina, ele cerrou mais os olhos ainda, com tipo assim, vão embora, e a gente foi insistindo, foi ficando ali do lado. No momento que a gente chega perto da criança, a gente já vai colocando bem assim, sem ninguém notar, as mãos mais ou menos assim, para falar, e já orando, porque a gente já sabe que o mundo espiritual trabalha os chakras, não é? O passe organiza os chakras. Então, nós somos 4, ficamos 3 orando, impondo as mãos, e a Adri vai falando. E eu tive a intuição de falar com a avó. E aí a Adri foi dizendo para ele que a gente estava ali com amor e carinho, que a gente queria conversar com ele, que a gente estava ali só para ajudar, que a gente não queria atrapalhar. E eu fui conversar com a avó. E a avó me contou que os pais tinham se separado. E aí eu vim para perto da Adri. A Adri viu que eu queria falar com o menino e eu comecei a dizer para ele. Eu disse pro menino, independente do que está acontecendo, né, tu não vai resolver o problema dos teus pais. Eu disse para ele. O que está acontecendo é problema de pai e mãe. Criança brinca, adulto resolve problema. E criança não resolve problemas de adulto. Criança tem que saber que os adultos vão resolver os seus problemas. Assim como o quarto de criança é quarto de criança, quarto de adulto é quarto de adulto. Criança não faz o que adulto faz e não pode estar dentro do quarto de adulto. E tudo, eu conversando com ele, e fui dizendo, coisas de adulto são responsabilidade de adulto, crianças não podem querer resolver essas coisas. Crianças devem se preocupar em brincar apenas. E nós fazendo prece o tempo todo, impondo as mãos o tempo todo, e ele foi devagarinho abrindo os olhos, e o olhar dele era de uma tristeza profunda, mas já com os olhos abertos, chorando o tempo inteiro, e nós conseguimos fazer com que ele prometesse que não ia mais fechar os olhos, que ia voltar a comer, que ia voltar a cuidar da vida de criança que ele tinha, não é? Fizemos ele prometer para a avó e ficamos, eu acho que umas 3 horas ali com ele. E foi muito legal, porque os pais tinham abandonado a criança. Só estava a avó paterna estava ali. E nós fizemos o trabalho e fomos embora. No outro dia, o pai começou a telefonar, porque a gente deixa o telefone, começou a telefonar para a Adriana e começou a dizer o que eu posso fazer por vocês. Porque o meu filho já estava há 10 dias que os médicos
já estavam me avisando que ele ia entrar em depressão e que não ia ter o que fazer com ele. O pai, assim, super grato, super grato. Era aqui do Uruguai, queria mandar um carro para nos buscar, porque ele é dono de estabelecimento de comida, queria nos dar pizza, janta, coisa. Mas foi muito bonito o processo, porque a gente não conhece as pessoas e as pessoas não nos conhecem. E eu acho que é isso, assim, né, que o Sérgio falou ali na Madre Teresa de Calcutá. Nós somos uma grande família e a caridade, ela não pode ter nome, ela não pode ter raça, ela não pode ter idade, ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro, não é? E isso é muito legal, assim, né? A gente fazer pelo prazer de ajudar, não mais, não outra coisa, não é? Então é muito bonito os casos, assim. E o Eduardo, que foi internado porque se jogou da janela do 2º andar com uma fronha amarrada no pescoço, pensando ser um super-herói. A enfermeira perguntou se podíamos fazer algo para que ele sorrisse. Difícil a aproximação, né? Porque ele não deixava a gente se aproximar dele. Ele gritava, não entra, ele dizia, pois ele não queria que ninguém perto. E ele dizia, eu sou um super-herói, eu vou largar raios, eu vou largar a coisa mais querida. Após algum tempo, ele começou a dar um sorriso, resistindo em baixar a guarda. Mas também estava muito triste. Essa criança também estava deprimida, tentando sobreviver àquilo que ele estava passando. Estou na UTI porque sou super-homem e voei pela janela, caí no chão e me machuquei. O que a gente nota nesses casos das crianças que a gente atendeu? Foram crianças que queriam salvar os adultos. Quando nós adultos não resolvemos os problemas, as crianças adoecem tentando resolver. Então, hoje, isso que o Sérgio falou, né, da doença do vazio, da doença da carência, vocês imaginam como os lares não estão por a mídia, o celular, o computador, roubar esse espaço do olhar. A criança que não é atendida nas suas necessidades, ela vai adoecer, ela vai se machucar para chamar atenção e assim os adultos voltar ao normal, não é? Mais ou menos por aí. Então, enquanto ele falava, nós íamos fazendo carinho, íamos conversando sobre os super-heróis. E aí a Adriana falou para ele, os super-heróis são adultos e demoram muito tempo para aprender a voar. Quando esses super-heróis eram crianças, eles não voavam. Então, vem umas ideias na hora que a gente vê que é do mundo espiritual. Porque é muito bonito, é muito legal, não é? Então, nós falamos para ele sobre esse espaço que a criança tem de brincar, não é? Sem risco, sem perigo, não é? E ele ficou muito à vontade com a gente, depois eu conto o final da história. Não é? Então, no consultório eu investigo o grau de crença dos pacientes, né? As experiências vividas de doença, de perdas na vida dos pacientes, pois eu compreendo que modificamos nossas vidas interna e externamente no nosso ser integral, não é? Físico, sócio, psíquico, espiritual. Essa experiência me acrescentou muito como pessoa e como profissional. Ver, sentir, ajudar com oração e acolhimento as mães nos leitos, me fez ver o verdadeiro sofrimento humano e a experiência rica de significado do que é realmente a vida, não é? Aliar todo esse estudo e prática na minha vida foi o que a especialização me proporcionou. Escrever um pouco disso que eu vivo e poder falar mais do que eu escrevi, porque é muito mais do que eu escrevi, não é? E esse menino que se atirou do 2º andar, depois de 3 horas conversando, ele olhou para nós e ele disse assim, voltem, porque eu quero ser palhacinho quando eu crescer. Então foi muito bonito assim, né? Gostei muito. Ele disse, não quero ser mais um super-herói, eu quero ser um palhaço quando eu crescer.
É muito bonito. E muito obrigada. Botei o Sérgio ali porque o Sérgio foi que fez eu conhecer elas. Obrigada.